Ei pessoal, hoje à noite vamos entrar em um monastério que provavelmente transformaria até o mais calmo dos monges em alguém questionando sua própria sanidade. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse chegado aqui, já estaria coçando a cabeça e se perguntando se tudo não é apenas um pesadelo elaborado, em questão de minutos. Ao atravessar os portões pesados, o cheiro de pedra úmida e madeira antiga invade seu nariz, misturado a uma sensação quase palpável de silêncio absoluto. Cada passo que você dá ressoa nas paredes de pedra, reverberando de forma estranha, como se o próprio prédio estivesse respirando. Há uma leve brisa, apesar de todas as portas estarem fechadas, trazendo consigo um aroma indefinível de velas, musgo e algo mais antigo, impossível de identificar. Você se sente simultaneamente intrigado e desconfortável, como se o ar carregasse lembranças de todos que já passaram por aqui. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como essa. Enquanto caminha pelos corredores, seus olhos se adaptam à penumbra, percebendo sombras que parecem se mover com vida própria. Cada arco e cada porta sussurram histórias, e você sente que está sendo observado, embora não consiga identificar por quem ou o que. As paredes estão cobertas de tapeçarias e pinturas antigas, retratando cenas religiosas, mas há algo nelas que provoca desconforto. Figuras com proporções ligeiramente erradas, olhos que parecem seguir seus movimentos e detalhes sutis que mudam quando você pisca. É como se o monastério tivesse seu próprio senso de humor sombrio, lembrando que você não é apenas um visitante, mas parte de um experimento silencioso e contínuo. Você passa por um corredor longo e estreito, com tochas acesas que emitem uma luz trêmula. Cada passo ecoa, e você nota que a acústica faz com que os sons se multipliquem, criando ecos que não correspondem à realidade. É uma sensação semelhante à de quem já entrou em igrejas antigas, mas aqui amplificada ao extremo. Dá para imaginar que monges contemplativos, ou talvez seus descendentes imaginários, tenham se aproveitado dessas peculiaridades para meditações intensas ou testes de resistência psicológica. Enquanto explora, percebe pequenos detalhes curiosos, suportes de vela esculpidos com rostos quase humanos, portas escondendo entalhes minúsculos, detalhes que você provavelmente jamais perceberia sem atenção total. Há uma sensação de que o monastério está vivo, adaptando-se à sua presença, registrando cada movimento seu. E é nesse ponto que você entende algo fundamental. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de um espaço projetado para desafiar a mente. Cada corredor, sombra e som cuidadosamente posicionado serve para confundir, fascinar, talvez, testar a sanidade de quem ousa entrar. Você se pergunta, quantos antes de você já tiveram essa mesma sensação, e quantos saíram sem jamais voltar a enxergar o mundo da mesma forma? Você sente um arrepio de excitação misturado com nervosismo, sabendo que está prestes a explorar um lugar onde cada detalhe, sombra e ruído têm intenção e significado. À medida que avança, percebe que o monastério não é apenas antigo, mas estranho em sua organização. Salas que você imagina serem contíguas parecem levar a corredores que desafiam a lógica, e portas que deveriam conduzir a lugares familiares se abrem para espaços inesperados. Há um toque de humor sombrio nisso, como se o monastério estivesse brincando com você, convidando-o a descobrir seus segredos. Você sente, ao mesmo tempo, fascínio e apreensão, consciente de que a experiência que se inicia será intensa, longa e, provavelmente, inesquecível. Cada passo é um lembrete de que você está adentrando um lugar onde realidade, percepção e sanidade podem se entrelaçar de maneiras imprevisíveis. O monastério observa, silencioso, enquanto você se prepara para a jornada que o aguarda. À medida que você avança pelo monastério, começa a notar pequenas inconsistências que desafiam sua percepção. As paredes parecem mais estreitas em alguns pontos e mais largas em outros, e a luz das tochas dança de maneira estranhamente irregular, criando sombras que se alongam ou encurtam sem razão aparente. Cada passo seu ecoa de forma diferente, como se o chão e as paredes estivessem respondendo à sua presença, testando sua atenção e paciência. Você sente um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir um sussurro quase imperceptível, vindo de um corredor lateral. Olha ao redor, mas não há ninguém. É apenas você, os sons do monastério e aquela sensação crescente de que o espaço está vivo. Um fato curioso, na Idade Média, muitos mosteiros eram construídos em locais isolados, e a arquitetura frequentemente incluía corredores labirínticos para meditação ou defesa, mas aqui, a sensação de labirinto parece exagerada, como se tivesse sido projetada para confundir qualquer visitante. Enquanto caminha,
Percebe pequenos detalhes que parecem se mover quando você não está olhando diretamente para eles. Uma tapeçaria levemente deslocada, um objeto sobre uma prateleira que muda de posição. É impossível determinar se sua mente está pregando peças ou se o monastério realmente reage a você. A tensão aumenta, mas há também uma curiosidade crescente que o mantém andando, como se cada passo pudesse revelar um segredo guardado há séculos. Em um corredor mais longo, você nota padrões nas pedras do chão que formam símbolos incomuns. Alguns lembram escritas antigas, outros parecem desenhos abstratos, quase hipnotizantes. Você se pega inclinando-se para examinar melhor, mas ao voltar a olhar para frente, percebe que o corredor parece ter se alongado, esticando-se como um espaço infinito. É desconcertante, e você sente que seu senso de tempo começa a se distorcer. Minutos parecem horas, e passos repetidos soam diferentes a cada vez. Enquanto explora essas distorções, você percebe um som sutil, quase como um murmúrio coletivo, vindo das paredes e do teto. É como se o monastério estivesse respirando em uníssono com você, e cada vibração reforça a sensação de que nada está parado. Uma curiosidade marginal. Em certos monastérios antigos, arquitetos usavam acústica deliberadamente para criar efeitos de eco e reverberação que aumentavam a intensidade das preces, mas aqui, a sensação é exagerada, quase sobrenatural. Você tenta se concentrar, lembrando-se de que está apenas observando e que tudo pode ser explicado pela arquitetura ou pelo efeito da luz e do som. Mas, ainda assim, há momentos em que os sussurros parecem formar palavras breves, incompletas, que sua mente tenta entender. É difícil não questionar sua própria sanidade, pois o monastério parece brincar com sua percepção, misturando realidade, memória e expectativa. Cada corredor, cada sombra e cada som novo reforçam a sensação de que você entrou em um espaço vivo, projetado para confundir, testar e fascinar. Você percebe que, mesmo sem intenção explícita de loucura, o ambiente provoca tensão psicológica, e a sensação de estranheza cresce gradualmente. Há uma estranha beleza nesse caos organizado, um lembrete de que o monastério é tanto um espaço físico quanto um teste para quem se atreve a explorá-lo. Você continua avançando, consciente de cada detalhe ao seu redor. Cada passo aumenta sua curiosidade, mas também seu desconforto. A percepção de tempo, espaço e realidade começa a se distorcer levemente, criando a sensação de que você não apenas caminha pelo monastério, mas também pelo limite da própria mente. O silêncio pesado, os sussurros indistintos e os corredores que parecem se estender infinitamente fazem com que você perceba que este lugar não é apenas um monastério, é um labirinto psicológico que desafia qualquer visitante a manter a sanidade. Você chega à biblioteca do monastério, e algo nela imediatamente chama sua atenção. As estantes parecem se estender além do que a lógica permitiria. Cada corredor de livros se perde em perspectiva, e há momentos em que você jura que andou por 10 passos e ainda está na mesma seção. O aroma antigo de papel e couro domina o ambiente, misturado a um toque de mofo, e você sente que cada livro guarda mais do que palavras, talvez fragmentos da própria essência do lugar. Ao tocar um volume, percebe que ele emite uma vibração sutil, quase imperceptível, como se o próprio conhecimento estivesse vivo. Algumas páginas parecem se reorganizar sozinhas, mudando a ordem de frases ou títulos de capítulos quando você pisca. É desconcertante, e você sente uma pontada de frustração misturada com fascínio. Lembra-se de algo curioso. Bibliotecas medievais muitas vezes tinham sistemas complexos de organização, mas nada comparável a isso. Aqui, a própria arquitetura do conhecimento parece desafiar seu raciocínio e percepção. Enquanto explora, nota inscrições minúsculas nas bordas de algumas prateleiras, símbolos que não consegue decifrar completamente. Cada vez que você pensa ter entendido um padrão, ele muda ligeiramente, confundindo sua mente. É como se a biblioteca estivesse testando não apenas sua paciência, mas sua sanidade, brincando com expectativas e percepção. Você caminha por corredores de livros que parecem se multiplicar à medida que avança, e algumas estantes começam a se inclinar de forma sutil, criando a sensação de que você está dentro de um labirinto de palavras. O chão de madeira rende sob seus passos, e o eco dos movimentos reforça a sensação de isolamento. O monastério parece observar seu progresso, ajustando o ambiente conforme você se movimenta. Em determinado ponto, encontra uma mesa com um conjunto de livros abertos, aparentemente deixando mensagens incompletas. Você percebe que a sequência das palavras forma padrões ambíguos, misturando histórias de vida de antigos moradores e instruções impossíveis de seguir logicamente.
É perturbador perceber que, embora os livros sejam físicos, eles parecem ter consciência própria, reagindo à sua presença e curiosidade. Você sente uma mistura de medo e fascínio ao tocar outro livro, e uma onda de sensações confusas percorre sua mente. Imagens de monges em hábitos antigos, sussurros quase audíveis e notas de cânticos distantes que não existem mais. É como se a biblioteca estivesse tentando comunicar algo, mas de uma forma que desafia qualquer compreensão racional. Enquanto continua explorando, percebe padrões que lembram mapas ou labirintos, traçados nos cantos de algumas páginas. Ao seguir esses caminhos com o olhar, tem a sensação de que o ambiente muda, reorganizando-se lentamente para manter sua mente em alerta constante. Cada livro, cada corredor, cada página parece ter sido projetado não apenas para ensinar, mas para confundir, fascinar e testar a percepção de quem ousa adentrar o espaço. A biblioteca do monastério se torna, assim, um microcosmo do próprio lugar, fascinante, perturbadora e viva. Cada detalhe é uma prova de que o monastério não é apenas um espaço físico, mas um organismo psicológico, projetado para explorar e desafiar a mente humana. Ao sair da biblioteca, você percebe que já não tem certeza de quantos corredores percorreu ou quanto tempo passou lá dentro, mas sabe que a experiência mudou sua percepção, tornando a mente mais alerta e, ao mesmo tempo, mais vulnerável à estranheza que permeia o monastério. Enquanto você deixa a biblioteca, o monastério parece sussurrar ao seu redor. Cada corredor que você percorre agora carrega uma sensação de presença invisível, e às vezes juras ouvir passos atrás de você, apenas para perceber que está sozinho. Um sussurro distante ecoa nas paredes de pedra, indistinto, como se lembranças antigas se misturassem ao vento que percorre o lugar. Você se pergunta se são ecos do passado ou se a própria construção manipula os sons, intensificando sua percepção e gerando desconforto. Os corredores se estendem em direções inesperadas, alguns se bifurcando de maneira ilógica, como se o monastério tivesse vontade própria. Você se lembra de relatos históricos de monges que relataram ouvir vozes de companheiros já falecidos durante longos períodos de isolamento, mas aqui a sensação é amplificada a um nível quase tangível. Cada sussurro parece trazer fragmentos de conversas, confissões e até pensamentos não ditos, envolvendo-o em uma narrativa que parece viva. Enquanto anda, sente que o ar ao seu redor se torna mais denso, quase sólido, e o som dos próprios passos se mistura com os murmúrios invisíveis. Algumas portas se abrem para salas que parecem vazias, mas ao entrar, você sente como se estivesse sendo observado, cada detalhe da sala ajustando-se à sua presença. É uma sensação que desafia qualquer explicação lógica. Objetos se movem levemente, sombras parecem se alongar, e há uma estranha harmonia na confusão que o monastério cria ao seu redor. Você caminha por um corredor estreito e observa uma tapeçaria que retrata monges em atividades cotidianas, mas algo está errado. Os rostos parecem se contorcer ligeiramente quando você os olha de diferentes ângulos, como se a própria tapeçaria estivesse viva, respondendo à sua atenção. Essa estranheza o faz questionar até onde seus sentidos ainda podem confiar no que percebem. Enquanto continua, sente novamente os sussurros, agora mais claros, quase formando palavras incompletas. Alguns parecem chamá-lo pelo nome, outros repetem frases fragmentadas que você não consegue decifrar completamente. É desconcertante perceber que seu cérebro tenta preencher as lacunas, criando histórias que podem ou não existir. A mente humana, você percebe, é facilmente manipulável por estímulos sutis, e o monastério explora isso com maestria. Um fato curioso: em certos mosteiros antigos, monges treinavam meditação profunda usando sons e ecos para testar concentração, mas aqui, a intensidade e a aleatoriedade criam um efeito psicológico quase opressor. A sensação de estar cercado por vozes invisíveis mistura-se com a percepção distorcida do espaço, levando você a questionar se está realmente sozinho ou se a construção possui uma consciência própria. Você sente um misto de medo e fascínio, consciente de que cada corredor, cada porta e cada sussurro fazem parte de um padrão maior que você ainda não consegue compreender completamente. O monastério não apenas abriga sombras do passado, ele parece ativar memórias, emoções e sensações internas, tornando-se um reflexo do que você traz consigo. Ao avançar, percebe que o silêncio absoluto se alterna com murmúrios quase imperceptíveis, criando um ritmo psicológico que mantém sua atenção alerta. A percepção do tempo começa a se diluir, minutos se alongam, e horas parecem escorrer por entre os corredores intermináveis. Você sente que está mergulhando cada vez mais fundo na mente do monastério, e que cada passo é um teste silencioso à sua sanidade. Você chega à sala de refeições,
e imediatamente percebe algo fora do comum. As mesas de madeira longa estão impecavelmente arrumadas, mas os hábitos e gestos dos monges são estranhamente descompassados. Alguns movem as mãos como se estivessem ajustando algo invisível, outros permanecem imóveis, encarando nada. O silêncio é profundo, quase palpável, e cada movimento parece exagerado, coreografado para confundir quem observa. Enquanto se senta para descansar, sente o cheiro de comida antiga e velas queimando, uma combinação que deveria ser reconfortante, mas aqui provoca desconforto. Você percebe detalhes que passam despercebidos à primeira vista. Um monge passa repetidamente a mão sobre a mesma tigela, como se estivesse tentando ajustar a realidade ao seu redor. É uma sensação que desafia a lógica e faz seu cérebro questionar se a repetição é real ou fruto de sua mente cansada. A arquitetura da sala também contribui para a sensação de estranheza. As paredes curvas e tetos altos fazem os sons ecoarem de forma imprevisível. Uma conversa sussurrada pode soar como um coro distante, e passos leves podem parecer ameaçadores. Há um fato histórico interessante. Muitas salas de refeição medievais eram projetadas para amplificar cânticos e orações, mas aqui, a acústica exagerada cria um efeito psicológico intenso, aumentando a tensão e a percepção de vigilância constante. Você nota pequenas imperfeições que parecem intencionais, pratos que mudam de posição, copos que parecem se inclinar levemente, objetos que desaparecem de onde estavam. Cada detalhe provoca uma sensação de paranoia sutil, uma lembrança de que, no monastério, nada é realmente como parece. A mente se esforça para encontrar padrões, mas o lugar brinca com essa necessidade de compreensão, mantendo você em estado de alerta constante. Enquanto observa, sente que o ritmo do próprio corpo se ajusta ao ambiente. Seus batimentos cardíacos, a respiração e até os movimentos dos olhos são influenciados pela desordem organizada ao seu redor. Cada gesto dos monges, mesmo que mínimo, parece carregar significado, e você se pega tentando decifrar códigos invisíveis que talvez nem existam. Uma curiosidade marginal. Em mosteiros históricos, havia práticas de jejum rigoroso e silêncio prolongado para disciplinar a mente, mas aqui, as distorções psicológicas parecem amplificadas, criando uma experiência quase surreal. Você percebe que o monastério não busca apenas o isolamento, mas uma introspecção forçada, explorando limites psicológicos de forma intensa. Ao terminar de percorrer a sala, sente uma estranha mistura de alívio e tensão. Cada passo ecoa como um lembrete de que você ainda está sob o efeito do monastério, e que suas percepções podem não ser totalmente confiáveis. O ambiente, embora silencioso, continua a exercer controle sobre sua mente, mostrando que mesmo tarefas simples, como observar movimentos ou interpretar gestos, podem se tornar experiências profundamente desorientadoras. Enquanto se afasta da sala de refeições, percebe que o monastério está constantemente ajustando o ambiente em resposta à sua presença. Cada corredor que segue, cada porta que abre e cada som que ouve é parte de um padrão maior, projetado para confundir e fascinar simultaneamente. Você sente que está sendo testado de maneiras sutis, e que cada percepção distorcida contribui para uma compreensão mais profunda, ainda que desconfortável, do lugar. Você respira fundo e continua, consciente de que cada detalhe, desde os gestos dos monges até a acústica exagerada, faz parte de uma experiência cuidadosamente projetada para desafiar sua mente, mantendo a atenção, a curiosidade e o fascínio em equilíbrio delicado. É a primeira lição prática do monastério. Nada é exatamente como parece, e cada sensação deve ser sentida, observada e questionada. Você chega à capela, e imediatamente sente que algo está errado, ou talvez correto demais, dependendo de como você encara a situação. O espaço parece se estender infinitamente, mesmo sabendo que suas dimensões físicas não poderiam permitir tal sensação. Os arcos altos e as paredes de pedra refletem a luz das velas de maneira que cria corredores visuais intermináveis. Cada passo que você dá faz o chão parecer se alongar sob seus pés, como se a capela tivesse sua própria gravidade e perspectiva, brincando com a lógica e com sua percepção de espaço. As paredes estão cobertas por afrescos que parecem se mover à medida que você os observa, embora de forma sutil. Personagens retratados em cenas bíblicas se inclinam ou giram levemente quando você muda de posição. Você sente um arrepio ao perceber que cada detalhe foi pintado com intenção, projetado para manter os olhos do visitante em constante vigilância, criando uma sensação quase hipnótica de atenção concentrada. Você se aproxima do altar e percebe que a luz das velas se comporta de maneira estranha. As chamas se alongam ou diminuem de tamanho sem qualquer padrão previsível,
como se respondessem aos seus pensamentos ou à sua presença. Há um aroma de cera e incenso antigo, misturado com algo indefinido, talvez uma memória deixada por monges que viveram aqui há séculos. Cada inspiração carrega o peso do tempo, e você sente que cada segundo passado ali se dilata, tornando a permanência simultaneamente longa e breve. Enquanto explora os bancos, nota pequenas imperfeições, entalhes minúsculos, símbolos quase imperceptíveis, que parecem formar padrões que sua mente quer decifrar. Há uma curiosidade interessante. Alguns arquitetos medievais criavam igrejas com perspectivas forçadas para induzir sensação de grandiosidade, mas aqui, essa técnica é elevada ao extremo, tornando a capela não apenas um espaço religioso, mas uma experiência sensorial completa, que desafia suas percepções de realidade e tamanho. Você sente a pressão de estar em um local sagrado e, ao mesmo tempo, desconcertante. Cada som reverbera de forma inesperada. Um leve sussurro seu pode soar como um cântico distante. Um passo leve se transforma em um eco profundo e prolongado. É impossível separar o som real do efeito causado pela arquitetura. O lugar parece brincar com sua mente, lembrando que mesmo algo tão simples quanto ouvir pode se tornar uma experiência profundamente confusa e envolvente. Ao se mover pelo corredor lateral da capela, percebe que a luz, as sombras e a própria disposição do espaço mudam levemente a cada passo, como se o monastério estivesse respirando e ajustando a perspectiva à medida que você avança. É uma sensação desconcertante, mas de certa forma fascinante, que mistura medo, admiração e curiosidade em doses equilibradas. Você nota que há pequenos bancos e cadeiras fora de lugar, mas quando se aproxima, eles parecem exatamente do tamanho e ângulo corretos. A percepção de proporção e distância se torna tênue, e você se pega questionando sua própria coordenação motora. Será que o espaço está mudando ou sua mente está sendo manipulada pelo ambiente? Enquanto explora mais a fundo, percebe um efeito que lembra um labirinto visual. Cada arco, cada coluna e cada corredor lateral se repete de maneira sutil, confundindo sua orientação. A capela não é apenas um local de contemplação, é um teste para seus sentidos, projetado para desafiar seu entendimento de espaço, luz e perspectiva, e manter sua mente alerta e inquieta, mesmo diante de beleza tão meticulosa e serena. Você segue pelo corredor que leva aos dormitórios, e percebe que a sensação de distorção se intensifica. As portas parecem mais altas ou mais baixas, dependendo do ângulo em que você as observa, e o chão de madeira rende de maneira irregular, como se estivesse reagindo aos seus passos. Há um cheiro de madeira antiga e cera misturado a algo indefinível, uma lembrança olfativa de tudo que já passou por aquele lugar. Os dormitórios são compostos por fileiras de camas simples, mas há algo perturbador. Cada leito parece estar ligeiramente fora de alinhamento, e objetos pessoais dos antigos ocupantes aparecem e desaparecem à medida que você se move. Você percebe que a própria arquitetura cria um efeito de labirinto, dificultando a orientação e testando sua capacidade de memorizar padrões. O que deveria ser familiar, camas alinhadas, corredores retos, se transforma em uma experiência quase surreal. Enquanto caminha, nota suportes de vela esculpidos em formas que lembram rostos humanos, inscrições em paredes que parecem mudar de posição dependendo da sua perspectiva, e objetos que se movem levemente quando você pisca. É uma sensação de que o monastério está vivo, observando e reagindo à sua presença, como se cada ação sua fosse parte de um teste psicológico. Um fato curioso: em mosteiros históricos, dormitórios eram projetados para maximizar disciplina e rotina, mas aqui, cada elemento parece amplificar tensão e confusão, transformando um espaço de descanso em um ambiente de alerta constante. Você sente que até a sua respiração está sendo monitorada, e cada som que faz ecoa de forma que provoca uma sensação de vulnerabilidade. Enquanto examina os cantos do dormitório, percebe detalhes quase imperceptíveis, marcas nas paredes que lembram símbolos antigos, objetos posicionados de maneira a criar padrões sutis e portas que parecem conduzir a locais inesperados. Tudo contribui para a sensação de estranheza, como se o monastério estivesse projetado para estimular a mente e desafiar sua percepção de realidade. Você se senta brevemente em uma das camas, e a sensação de desconforto aumenta. Cada som, cada sombra, cada leve movimento no quarto parece carregado de significado, e você se pergunta quantos visitantes anteriores sentiram o mesmo desconforto psicológico. A mente humana, percebe, é extremamente suscetível a estímulos sutis, e o monastério explora isso com maestria, transformando a experiência cotidiana em um teste de resistência mental. Enquanto caminha pelos corredores dos dormitórios, percebe que cada passo cria uma leve reverberação que altera sua percepção de distância.
As paredes parecem se aproximar ou afastar dependendo da posição dos seus pés, e você sente que cada ação é registrada pelo próprio edifício. O ambiente está projetado para induzir tensão e fascínio, mantendo a mente alerta e vulnerável ao mesmo tempo. Você percebe que, mesmo após alguns minutos, a sensação de tempo se altera. Instantes parecem se alongar, e o simples ato de atravessar o corredor se transforma em uma experiência quase meditativa, porém inquietante. O monastério desafia seu senso de realidade, equilíbrio e orientação, e você começa a compreender que cada detalhe foi pensado para transformar o cotidiano em algo extraordinariamente desconcertante. Você entra no refeitório dos monges, e a sensação de estranheza se intensifica imediatamente. As mesas longas estão perfeitamente alinhadas, mas há algo de inquietante na simetria absoluta. Cada cadeira parece projetada para desafiar sua percepção de espaço. Algumas parecem ligeiramente mais altas, outras mais baixas, e você se pega medindo inconscientemente o peso do equilíbrio. A luz das velas faz com que as sombras se alonguem de forma irregular, criando figuras que parecem mover-se com vontade própria, como se dançassem ao ritmo de uma música que só o monastério conhece. O aroma que invade o ambiente é uma mistura de cera, madeira e algo indefinível que provoca uma sensação de nostalgia e estranheza ao mesmo tempo. Cada respiração parece carregada de memória, como se você pudesse sentir ecos do passado, dos monges que já se sentaram aqui, e até de visitantes anteriores que não saíram da mesma forma que entraram. É um efeito psicológico sutil, mas poderoso, que mantém sua mente alerta e curiosa. Enquanto você caminha entre as mesas, percebe pequenos detalhes que não havia notado antes. Talheres perfeitamente alinhados, pratos que parecem brilhar com luz própria e objetos que mudam de posição quando você não está olhando diretamente para eles. É como se o monastério tivesse consciência de sua presença e brincasse com sua percepção, desafiando constantemente sua mente. Um fato interessante: em mosteiros medievais, a disciplina era rigorosa e cada ação durante as refeições era cuidadosamente regulada, mas aqui, o efeito é amplificado a um nível quase surreal. Cada som, cada movimento, cada sombra parece projetado para criar uma experiência sensorial intensa e levemente desconcertante. Você sente que até a maneira como pisa no chão está sendo monitorada, ainda que não haja ninguém visível para observar. Você se senta por alguns instantes, e a sensação de desorientação aumenta. Cada vez que olha ao redor, parece que o ambiente mudou ligeiramente, a posição das cadeiras, o ângulo da luz, a altura das mesas. É sutil, mas suficiente para manter sua mente questionando cada percepção. Você percebe que o monastério manipula suas expectativas, tornando cada gesto aparentemente trivial uma experiência complexa e inquietante. Enquanto continua explorando, nota que as sombras das velas se alongam de maneiras impossíveis. Elas formam padrões que não correspondem aos objetos físicos, criando a ilusão de figuras fantasmagóricas que se movem e observam. A sensação é desconcertante, mas também fascinante. Cada detalhe mantém sua atenção focada, enquanto seu cérebro tenta decifrar o que é real e o que é mera ilusão. O monastério parece brincar com sua percepção de tempo também. Minutos passam lentamente, e o simples ato de atravessar o refeitório se transforma em uma experiência prolongada, quase meditativa, porém carregada de tensão. Você se pergunta quantos visitantes já passaram por isso e quantos saíram sem jamais voltar a perceber o mundo da mesma forma. Enquanto se levanta para sair, sente que cada passo ressoa em harmonia com os ecos do passado, como se o monastério estivesse gravando sua presença. Cada movimento seu é registrado e refletido nas sombras, na luz e nos sons, reforçando a sensação de que o lugar é mais do que um espaço físico, é uma experiência que desafia a mente, a percepção e até mesmo a sanidade. Você entra na ala de celas do monastério, e a sensação de desconforto aumenta. As paredes de pedra parecem fechar-se ao seu redor, e o corredor estreito alonga-se de maneiras impossíveis, desafiando sua percepção. Cada passo ecoa com intensidade, multiplicando-se em ecos que você não consegue rastrear. É como se o espaço estivesse vivo, reagindo à sua presença, testando sua paciência e equilíbrio mental. As portas das celas são todas diferentes, algumas são mais altas, outras mais estreitas, e cada uma carrega um ar de mistério. Você percebe pequenos entalhes e símbolos antigos gravados na madeira, alguns reconhecíveis, outros completamente estranhos, como se contassem histórias que só poderiam ser compreendidas por quem passasse tempo suficiente observando. A sensação é desconcertante, cada detalhe parece carregado de significado, mesmo quando você não consegue decifrá-lo.
Dentro de algumas celas, encontra objetos deixados por monges antigos, livros, instrumentos simples e pequenas relíquias. Alguns desses objetos parecem fora do lugar, mudando de posição quando você não olha diretamente para eles. Você percebe que o monastério brinca com sua mente, criando uma realidade que desafia a lógica, misturando percepção, memória e expectativa de forma sutil, mas profunda. Um fato curioso: em certos mosteiros históricos, celas eram projetadas para isolamento e meditação profunda, mas aqui, a sensação de confinamento é acompanhada por distorções visuais e acústicas que tornam a experiência quase psicológica. Cada passo pelo corredor, cada olhar para uma porta, cada respiração dentro de uma cela amplifica a sensação de tensão e fascínio simultaneamente. Enquanto explora, sente que o tempo se comporta de forma estranha. Passos que deveriam levar segundos parecem se alongar, e momentos simples se transformam em experiências prolongadas, intensificando sua percepção de cada detalhe. O monastério parece manipular não apenas espaço e som, mas também a sua noção de tempo, tornando cada movimento uma mistura de curiosidade e apreensão. Você nota sombras que se alongam de maneira impossível e luzes que oscilam sem fonte aparente. Alguns objetos parecem flutuar levemente, enquanto outros se rearranjam quando você não observa. É uma dança sutil, quase imperceptível, que mantém sua atenção focada, enquanto sua mente tenta compreender a realidade ao redor. Ao avançar pelo corredor, sente que cada célula do monastério observa você de alguma forma, transmitindo um senso de vigilância invisível. É como se cada pedra, cada entalhe, cada sombra estivesse consciente da sua presença, ajustando o ambiente de maneira quase imperceptível para manter você alerta. Você respira fundo, tentando manter a calma. O monastério desafia sua percepção e provoca uma mistura de medo e fascínio. Cada detalhe, desde a arquitetura até os objetos aparentemente inanimados, contribui para a sensação de que você está dentro de um espaço que testa constantemente sua mente, percepção e resistência psicológica. Você segue pelo corredor e percebe que a sensação de isolamento se intensifica. Cada passo parece ecoar de forma diferente, e às vezes você jura ouvir murmúrios vindos de paredes que não deveriam produzir som algum. O espaço parece vivo, ajustando-se à sua presença e testando sua percepção. É uma mistura de fascínio e apreensão que mantém seus sentidos aguçados e sua mente em alerta constante. As portas laterais agora exibem padrões estranhos, entalhes que parecem se mover levemente quando você os observa, símbolos que se reorganizam e detalhes sutis que desafiam a lógica. Você percebe que a construção do monastério não é apenas física, mas psicológica, projetada para manipular a percepção de quem se aventura por ali. Cada corredor, cada sombra, cada detalhe arquitetônico contribui para criar uma experiência de confusão e curiosidade, sem jamais recorrer à violência explícita ou elementos de terror tradicionais. Enquanto avança, você nota pequenas variações no chão de pedra. Alguns blocos parecem mais altos, outros mais baixos, criando um ritmo irregular que altera sua percepção de caminhada. É sutil, mas suficiente para criar desconforto e aumentar a atenção. Você se lembra de relatos históricos de mosteiros que utilizavam o isolamento e a repetição para intensificar a concentração e a meditação, mas aqui, tudo é elevado a um nível quase surreal, transformando ações simples, como caminhar ou observar, em testes psicológicos complexos. O cheiro no corredor mistura madeira antiga, pedra úmida e uma nota indefinível que lembra memória acumulada. Você inspira fundo e sente que o ambiente influencia não apenas sua percepção, mas também suas emoções. A mente humana, você percebe, é extremamente suscetível a pequenas manipulações sensoriais, e o monastério aproveita isso com precisão. Enquanto observa as paredes e as portas, percebe sombras que não correspondem a objetos físicos, formas que se alongam e encurtam conforme você se move. É uma experiência quase hipnótica. Seu cérebro tenta decifrar padrões e criar sentido, mas o monastério continuamente reorganiza suas próprias percepções, mantendo você em um estado de alerta confuso, mas fascinante. Você encontra pequenas inscrições e símbolos que parecem histórias fragmentadas. Alguns se assemelham a alfabetos antigos, outros a sinais místicos que desafiam qualquer lógica contemporânea. Cada descoberta provoca curiosidade e leve tensão, como se o lugar estivesse testando sua paciência e capacidade de observação. Enquanto continua, a sensação de tempo se distorce. Minutos se tornam longos, passos repetidos soam diferentes a cada vez, e a percepção de distância se altera de forma quase imperceptível. Você sente que está mergulhando cada vez mais na mente do monastério, onde espaço,
tempo e percepção se misturam de maneira única, transformando uma simples exploração em uma experiência psicológica intensa. Ao avançar, percebe que o monastério combina beleza arquitetônica, som, luz e percepção de forma magistral, mantendo uma tensão constante que não assusta com violência, mas que desafia a sanidade de forma sutil. Cada corredor, cada sombra e cada detalhe parece projetado para criar um labirinto mental, fazendo você questionar não apenas o espaço físico, mas também sua própria percepção da realidade. Você chega à ala dos claustros, e a sensação de desorientação se intensifica ainda mais. Os corredores cobertos e arcos repetitivos parecem se estender infinitamente, e cada passo que você dá é acompanhado por um leve eco que não consegue localizar. O monastério parece respirar junto com você, ajustando o espaço, a luz e o som para manter sua mente em constante alerta. É uma mistura de fascínio e tensão que provoca um estado de atenção quase meditativo, embora desconfortável. As paredes dos claustros exibem mosaicos e gravuras detalhadas, mas algo nelas parece se mover quando você não olha diretamente. Você sente que cada símbolo e cada padrão foram cuidadosamente projetados para criar ilusões sutis, estimulando a curiosidade e a percepção. É como se o monastério tivesse consciência da sua presença e reagisse aos seus movimentos, brincando com a sua mente sem precisar de violência ou sons assustadores. Você percebe pequenas variações na luz que entra pelos vitrais. Cores e formas se deslocam de maneira sutil, criando a impressão de que as imagens contidas nos vitrais estão contando histórias diferentes dependendo de onde você olha. É um efeito que desafia a percepção e mantém a mente alerta, quase hipnotizada pelos detalhes e pela constante sensação de que algo pode mudar a qualquer momento. Enquanto caminha pelos claustros, sente o cheiro de pedra antiga, cera e um leve toque de umidade que lembra túneis subterrâneos. Cada respiração parece carregar fragmentos do passado, sussurros de monges, ecos de passos antigos, memórias que parecem impregnadas no próprio edifício. A sensação é desconcertante, mas também fascinante. Cada detalhe reforça a ideia de que o monastério não é apenas físico, mas uma experiência psicológica completa. Você nota pequenos entalhes e inscrições nas paredes, alguns quase imperceptíveis, outros destacados. Alguns parecem códigos, outros desenhos que lembram símbolos místicos, e você se pega tentando decifrar seu significado. É uma curiosidade que mistura fascínio e leve ansiedade, pois cada tentativa de compreensão parece ser parte do próprio teste do monastério. Enquanto continua, percebe que cada passo altera ligeiramente a percepção do espaço. As proporções dos arcos, a altura dos corredores e a posição das portas mudam de forma quase imperceptível, criando uma sensação de labirinto contínuo. Você começa a entender que o monastério explora suas expectativas e memórias visuais, desafiando sua mente a se adaptar constantemente. Um fato interessante: em mosteiros históricos, os claustros eram projetados para caminhar e meditar, mas aqui, a função original é transformada em um teste psicológico. O espaço utiliza luz, som, perspectiva e padrões visuais para desafiar a percepção e induzir leve confusão, sem jamais recorrer à violência ou ao grotesco. Você sente que está cada vez mais imerso na experiência, onde tempo, espaço e percepção se confundem. Cada corredor, cada arco e cada vitral parecem estar vivos, ajustando-se às suas respostas mentais. É uma mistura de medo, fascínio e curiosidade que mantém seu cérebro em alerta, testando seus limites e desafiando a compreensão do que é real. Enquanto caminha, percebe que a percepção de distância se altera constantemente. Corredores parecem mais longos ou curtos dependendo do seu movimento, sombras se alongam e encurtam sem lógica, e sons reverberam de forma imprevisível. É uma experiência que mistura contemplação, desconforto e fascínio, mostrando que o monastério é, acima de tudo, uma construção de percepção e mente. Você chega à ala dos arquivos, e imediatamente sente uma mistura de curiosidade e apreensão. Estantes altas, abarrotadas de livros antigos e pergaminhos amarelados, se erguem até o teto, criando corredores estreitos onde a luz mal consegue penetrar. O aroma de papel envelhecido, cera e madeira antiga preenche o ar, carregando uma sensação de história densa e quase palpável. Cada passo seu provoca ecos que se espalham pelos corredores, multiplicando a sensação de espaço infinito. Enquanto você caminha entre as estantes, percebe detalhes que passam despercebidos à primeira vista, lombadas que mudam de posição quando não olha, títulos que parecem se rearranjar e pequenas marcas nas prateleiras que formam padrões estranhos. É como se o monastério brincasse com sua mente, transformando algo tão comum como uma biblioteca em um espaço que desafia percepção e equilíbrio psicológico.
Alguns livros parecem pulsar levemente à luz da vela, e você sente que cada fragmento de conhecimento antigo carrega não apenas informações, mas também a história de quem o tocou. É um efeito psicológico sutil. O monastério manipula luz, sombra, espaço e memória para criar experiências que mantêm a mente alerta e curiosa, mesmo em silêncio absoluto. Um fato curioso: em certos mosteiros medievais, bibliotecas eram protegidas com sistemas elaborados de portas secretas e corredores labirínticos para evitar roubo ou dano aos manuscritos, mas aqui, o efeito é elevado dimensão psicológica, onde cada corredor, cada estante e cada sombra testam sua percepção e atenção. Enquanto examina os pergaminhos, nota que alguns parecem se alterar levemente quando você não os observa diretamente. Símbolos e palavras se deslocam, como se estivessem vivos, brincando com sua necessidade de compreensão. É um efeito quase hipnótico. Seu cérebro tenta decifrar padrões, criar sentido e organizar informações, mas o monastério continua mudando os estímulos, mantendo você em um estado de alerta constante. Você percebe que o espaço manipula sua noção de tempo. Minutos se alongam, passos repetidos soam diferentes a cada vez, e você começa a sentir que a simples ação de caminhar entre estantes se transforma em uma experiência profunda, quase meditativa, mas carregada de tensão. Cada som, cada sombra e cada movimento são projetados para testar sua percepção, mantendo a atenção focada de forma intensa e prolongada. Enquanto examina uma estante próxima ao teto, sente uma ligeira oscilação no chão, como se a própria estrutura estivesse viva e reagindo à sua presença. Objetos próximos parecem se mover levemente, sombras se alongam e encurtam, e a luz das velas cria reflexos que dançam pelas paredes. É desconcertante e fascinante ao mesmo tempo. Você percebe que cada detalhe do monastério contribui para uma experiência sensorial completa, que desafia lógica e percepção. A sensação de imersão é intensa. Cada corredor, cada estante e cada livro parecem ter sido projetados para criar confusão e fascínio simultaneamente. O monastério transforma um espaço tradicionalmente silencioso e contemplativo em um ambiente de percepção distorcida, onde tudo que você vê, sente e ouve contribui para a experiência de imersão psicológica. Enquanto se afasta da ala dos arquivos, percebe que o monastério não é apenas físico. É uma experiência completa que combina arquitetura, percepção, memória e emoção. Cada detalhe, desde a posição das estantes até a maneira como a luz dança nas paredes, é cuidadosamente planejado para criar um espaço que desafia sua mente, mantendo você curioso, alerta e levemente desconfortável, mas sempre fascinado. Você se dirige ao Scriptorium, o local onde os monges copiam e ilustram manuscritos antigos, e imediatamente sente a atmosfera pesada de concentração e silêncio. Mesas de madeira polida, cobertas de pergaminhos, tinteiros e penas, se estendem diante de você, cada uma parecendo um palco para rituais que misturam arte, meditação e disciplina extrema. O cheiro de tinta e papel antigo é intenso, quase intoxicante, e você sente que cada respiração carrega fragmentos da dedicação daqueles que trabalharam ali há séculos. Enquanto observa, percebe movimentos sutis, sombras de mãos que parecem se mover levemente mesmo sem monges presentes, tintas que brilham de maneira diferente dependendo do ângulo da luz e pequenos detalhes nas ilustrações que parecem mudar quando você desvia o olhar. É como se o próprio Scriptorium estivesse vivo, respondendo à sua presença, desafiando sua mente a decifrar padrões e intenções ocultas. Alguns pergaminhos exibem letras que parecem dançar suavemente, e você sente uma estranha mistura de fascínio e inquietação. É uma experiência que mistura curiosidade acadêmica com desconforto sutil, testando sua atenção e percepção. O monastério utiliza a repetição, a simetria e a luz para criar efeitos que mantêm sua mente em constante alerta. Um fato histórico interessante: mosteiros medievais utilizavam o Scriptorium como um centro de aprendizado e preservação de conhecimento, onde monges passavam horas copiando textos religiosos e científicos. Aqui, no entanto, o efeito é psicológico. O ambiente transforma a prática tradicional em uma experiência sensorial que desafia a percepção e a concentração, quase como um treinamento mental intenso. Enquanto você se aproxima de uma mesa específica, percebe detalhes que antes passariam despercebidos: manchas de tinta que formam padrões quase geométricos, pequenas falhas nas letras que parecem códigos e sombras que se movem em consonância com a luz das velas. Cada elemento provoca uma sensação de leve desconforto, mas também fascínio, mantendo sua mente ocupada e curiosa. Você nota que o ritmo do próprio corpo se ajusta ao espaço. Seus passos se tornam mais cautelosos, a respiração mais controlada, e até os movimentos das mãos se tornam precisos,
como se inconscientemente você estivesse imitando os monges que passaram anos trabalhando ali. O monastério parece influenciar não apenas percepção, mas também comportamento físico e mental. Enquanto explora mais o scriptorium, percebe que a arquitetura do espaço intensifica a sensação de confinamento e concentração. Cada arco, cada janela e cada fileira de mesas cria um efeito de foco e isolamento que torna difícil separar estímulos reais de ilusões sutis. É uma experiência que desafia a percepção, transformando algo tão rotineiro quanto observar mesas e pergaminhos em um teste psicológico completo. O ambiente também manipula a percepção de tempo. Você se dá conta de que minutos se estendem e encurtam sem aviso, e cada passo que dá é acompanhado por uma sensação de deslocamento temporal. A interação entre luz, sombra, espaço e som faz com que o monastério funcione como um estimulador mental contínuo, mantendo curiosidade e tensão em equilíbrio delicado. Cada detalhe observado, cada sombra percebida e cada sensação de deslocamento contribui para uma experiência de imersão profunda, onde percepção, emoção e memória se entrelaçam. O monastério se revela não apenas como espaço físico, mas como arquitetura psicológica, projetada para encantar, confundir e desafiar a mente humana. Você avança para a ala das celas de contemplação, onde monges passavam longas horas em oração e meditação silenciosa. O ambiente é sombrio, porém harmonioso. Paredes de pedra fria, corredores estreitos e um teto alto que parece suspender o tempo no ar. A luz que entra pelas janelas é suave, filtrada por vitrais coloridos que pintam o chão com tons vibrantes que se movem lentamente à medida que o sol passa. A sensação é ao mesmo tempo calma e inquietante, uma mistura que desafia seu senso de conforto. Enquanto caminha pelos corredores, percebe pequenos detalhes que aumentam a sensação de estranheza. Símbolos gravados nas paredes que parecem mudar de ângulo conforme você se move, pequenas fissuras que criam padrões sutis de luz e sombra e o eco de seus próprios passos que parece reagir à sua presença. Tudo no ambiente estimula sua mente a perceber nuances e padrões que talvez não existam, criando uma experiência psicológica complexa. A meditação e o isolamento eram usados em mosteiros históricos para intensificar o foco e a disciplina mental, mas aqui, o efeito é amplificado a níveis quase hipnóticos. A disposição do espaço, a iluminação, os sons e até mesmo a textura das paredes são projetados para manipular percepção e atenção, tornando simples ações como andar ou observar em experiências profundas de consciência. Enquanto você examina uma cela específica, percebe objetos deixados pelos monges, livros, rosários, pequenas imagens de devoção. Alguns parecem se mover levemente quando você não está olhando diretamente para eles, ou refletem a luz de maneira que cria ilusões visuais sutis. É como se o monastério estivesse brincando com sua mente, desafiando sua percepção e provocando fascínio e leve desconforto simultaneamente. Você percebe que a percepção de tempo se altera, minutos parecem se alongar, e a passagem de corredores curtos se transforma em uma experiência prolongada. Cada detalhe, desde a posição de objetos até a oscilação da luz, mantém sua mente em estado de alerta e curiosidade constante. A sensação é desconcertante, mas de uma forma que atrai e prende sua atenção, mantendo você imerso na experiência sem precisar de estímulos externos dramáticos. À medida que caminha, nota a interação entre luz e sombra nos corredores. Padrões geométricos se formam e se desfazem, criando a impressão de movimento e vida dentro das paredes. O monastério manipula suas expectativas, fazendo com que cada passo e cada olhar se tornem experiências sensoriais complexas, desafiando sua percepção de realidade. Você se senta brevemente em um banco próximo à janela e sente uma estranha sensação de extensão do espaço. O corredor parece mais longo, o teto mais alto e a distância até a próxima porta impossível de medir. O monastério usa elementos arquitetônicos e sensoriais para ampliar ou reduzir sua percepção de maneira quase imperceptível, mantendo a mente em constante ajuste. Enquanto se levanta e continua a explorar, percebe que o ambiente provoca uma sensação de introspecção forçada. Cada corredor, cada sombra, cada objeto está projetado para induzir atenção, curiosidade e leve desconforto psicológico. O monastério não apenas existe como espaço físico, mas também como um estímulo mental contínuo, transformando simples ações cotidianas em experiências sensoriais e cognitivas profundas. Você alcança a ala do jardim interno, uma área que deveria oferecer calma e relaxamento, mas aqui o efeito é intrigantemente ambíguo. Caminhos de pedra serpenteiam entre canteiros que parecem mudar de tamanho e formato conforme você anda. A vegetação é exuberante, mas há algo ligeiramente fora de lugar. Flores que mudam de cor,
folhas que parecem sussurrar e arbustos que se movem imperceptivelmente. O monastério transforma até mesmo a beleza natural em um teste para sua percepção e equilíbrio mental. O aroma do jardim mistura flores, terra úmida e uma nota indefinível que lembra lembranças antigas. Cada inspiração parece carregar fragmentos de história, como se você pudesse sentir a presença de antigos monges que caminharam ali, deixando rastros invisíveis de suas rotinas e pensamentos. É uma sensação reconfortante e, ao mesmo tempo, inquietante, que provoca atenção intensa e curiosidade constante. Enquanto você explora, nota padrões sutis nos caminhos, pedras alinhadas de forma quase hipnótica, folhas dispostas em combinações geométricas e pequenas marcas que parecem símbolos antigos. O monastério manipula a percepção de maneira sutil, incentivando sua mente a buscar sentido e organizar informações em padrões, mesmo que a realidade ao redor seja fluida e mutável. Um fato interessante era que os jardins em mosteiros medievais eram projetados para meditação e contemplação, mas este jardim vai além da função tradicional. Ele utiliza luz, sombra, sons e percepção de profundidade para criar uma experiência sensorial intensa, mantendo a mente engajada e estimulada, mesmo em silêncio absoluto. Você percebe que o tempo no jardim se comporta de maneira estranha. Minutos podem se alongar ou encurtar sem aviso, e a percepção de distância é instável. Caminhos que pareciam curtos agora parecem intermináveis, e flores que estavam próximas parecem afastar-se de você. Cada movimento, cada respiração e cada olhar se tornam experiências prolongadas de percepção e atenção. Enquanto caminha, sente que o próprio jardim reage à sua presença. Sombras se ajustam, folhas se movem e pequenos insetos seguem padrões que parecem guiados pelo ambiente. A sensação é desconcertante e fascinante. O monastério utiliza até mesmo a natureza como extensão de sua arquitetura psicológica, transformando a experiência em algo profundo e contínuo. Você encontra um banco próximo a um pequeno lago artificial, cujas águas refletem a luz de maneira mutável. Sentar-se ali proporciona uma sensação de introspecção e leve paz, mas ainda há uma tensão sutil no ar. A percepção de movimento, som e sombra mantém a mente alerta, mesmo quando o corpo relaxa. O monastério demonstra que é possível equilibrar fascínio e desconforto de maneira quase imperceptível, induzindo atenção e reflexão contínuas. Enquanto observa o lago, sente uma estranha conexão com o espaço. Cada detalhe do jardim, cada sombra e cada movimento parecem projetados para provocar introspecção e percepção aguçada. O monastério transforma o que poderia ser apenas um passeio tranquilo em uma experiência completa de atenção, curiosidade e fascínio psicológico. Agora, você começa a sentir uma calma crescente. A experiência intensa e desafiadora das últimas horas se transforma em um estado de apreciação e observação serena. Cada passo, cada respiração e cada sombra percebida contribuem para uma sensação de imersão e contemplação profunda. O monastério, em toda sua complexidade e estranheza, revela-se não apenas como um espaço físico, mas como um estimulador contínuo de percepção, memória e consciência. Você caminha pelo corredor final, que liga o jardim à saída do monastério. A sensação de liberdade iminente se mistura com a estranha melancolia que você carrega desde que entrou. As paredes do corredor refletem a luz de forma quase líquida, e sombras alongadas parecem acompanhar cada passo seu, criando a impressão de que o monastério observa e reconhece a sua jornada. Cada detalhe, cada entalhe na pedra e cada feixe de luz contribuem para a sensação de que o espaço está vivo, consciente da sua presença e da sua mente. Enquanto avança, você percebe como o ambiente manipulou sua percepção ao longo de horas. Corredores que pareciam retos revelaram pequenas curvas, portas que acreditava serem estáticas se moveram sutilmente, sombras que julgava inertes ganharam vida própria. O monastério não apenas influenciou seus sentidos, mas também ajustou sua atenção, curiosidade e até mesmo o ritmo da sua respiração. Você entende que cada passo dado, cada observação e cada sensação foram cuidadosamente moldados para criar uma experiência profunda, sutil e psicológica. Algo fascinante era que as arquiteturas medievais eram frequentemente planejadas para causar impacto visual e psicológico, mas este monastério parece ter elevado isso a uma forma de arte. Ele manipula luz, espaço, som e percepção de forma contínua, testando sua mente enquanto oferece beleza, história e contemplação. É como se cada pedra e cada sombra tivesse uma história própria, capaz de desafiar sua lógica e percepção de mundo. O corredor final é pontilhado por pequenas inscrições e símbolos, alguns antigos e outros aparentemente novos.
Eles parecem contar fragmentos de histórias e experiências passadas, deixando você imaginar as vidas de todos que já caminharam por ali. Você percebe que, mesmo após deixar o monastério, essas imagens, símbolos e sensações provavelmente permanecerão na sua memória, moldando a forma como você percebe espaços e padrões no mundo real. Enquanto se aproxima da saída, sente o ar mudar, uma mistura de alívio, leve exaustão e fascínio. O ambiente exterior parece mais brilhante, mais estático, e você percebe a diferença sutil entre o mundo do monastério e o mundo real. É um contraste que reforça o impacto psicológico da experiência. A percepção de espaço, tempo e sensação interna foi manipulada de maneira quase imperceptível, mas profunda. Ao abrir a porta final e deixar o monastério para trás, sente uma estranha combinação de alívio e introspecção. A experiência intensa de percepção, luz, sombra e silêncio deixou marcas na sua mente. Você percebe que o monastério funcionou como um estimulador contínuo de atenção, memória e emoção, sem recorrer à violência ou grotesco, apenas usando a complexidade sensorial e psicológica. Agora, à medida que se afasta, cada passo parece mais consciente. Você carrega uma sensação de imersão profunda, mas também de segurança. O monastério, com toda sua complexidade, estranheza e beleza, não apenas desafiou sua mente, mas também proporcionou momentos de contemplação e percepção aumentada. É um espaço que continua vivo dentro da memória, influenciando a forma como você percebe padrões, luzes, sombras e até mesmo seus próprios pensamentos. Você caminha com cuidado, sentindo o peso do chão de pedra sob os pés, cada passo ecoando de maneira exagerada, como se o monastério estivesse amplificando sua presença só para lembrá-lo de que não está sozinho, embora você saiba que deveria estar. Há algo de estranho nesses ecos. Eles não são apenas o reflexo de sons normais, eles chegam com pequenos atrasos, às vezes duplicados, como se cada batida do seu coração tivesse um reflexo próprio nos corredores que você acha que já conhece. Você tenta racionalizar, talvez seja só acústica antiga, paredes espessas, tetos altos. Mas, à medida que avança, percebe que alguns corredores parecem se alongar mais do que deveriam, enquanto outros se comprimem, tornando portas próximas assustadoramente distantes. Cada passo seu provoca uma dança de sons que parece ter vida própria. Um pequeno ruído, como um arranhar de metal ou o rangido de madeira, ecoa várias vezes em uma cadência impossível, e você se pega esperando que cada reflexo sonoro tenha um sentido. Você sente a mente começar a questionar: será que algum som corresponde à realidade ou tudo é uma criação da percepção? Mesmo o silêncio que deveria ser familiar parece carregado de intenções. O corredor à sua esquerda parece se estender em um ângulo impossível, e a porta que deveria estar a 3 metros de você parece estar agora quase fora de alcance. Enquanto caminha, começa a notar pequenas inconsistências visuais que acompanham os ecos. Um quadro na parede parece deslocado quando você olha de relance. A luz que entra pelas janelas estreitas brinca com sombras que não deveriam existir. Cada som retorna com uma ligeira diferença, como se o próprio edifício estivesse reagindo aos seus movimentos, reforçando a sensação de que você é observado, ou talvez apenas testado. É como se os corredores sussurrassem, ecoando seus próprios passos e pensamentos, e você começa a duvidar de onde termina você e onde começa o espaço que o rodeia. Você tenta seguir uma linha reta, mas a arquitetura parece se recusar a colaborar. Cada esquina dobrada parece mais longa do que a anterior, e cada corredor que você percorre produz ecos que não correspondem ao ritmo de seus pés. A sensação de desorientação aumenta. Sua mente tenta criar padrões, mas a cada tentativa, o espaço se transforma, desafiando suas expectativas. A sensação de claustrofobia se mistura com vertigem, e você percebe que a percepção de tempo e espaço está sendo manipulada, quase como se os corredores fossem entidades vivas, moldando-se de acordo com seu medo e ansiedade. O eco dos corredores vazios não é apenas um fenômeno auditivo, é uma experiência completa. Cada vibração, cada reverberação, cada som que você acha familiar ganha uma dimensão nova, tornando você consciente de cada músculo tenso, de cada respiração. E mesmo sabendo que é impossível, você se pergunta se os sons estão respondendo, se há uma inteligência invisível brincando com sua mente. Ao mesmo tempo, há uma estranha beleza nesse caos. A reverberação transforma o monastério em uma sinfonia imperfeita, onde você é o único músico e o público. Finalmente, você chega a uma pequena clareira de pedra, onde o eco perde força, e por um momento, há um alívio quase físico. Mas mesmo nesse espaço mais aberto,
você sabe que a sensação não desapareceu completamente. Cada corredor do monastério continua vivo em sua mente, e os ecos persistem, lembrando de que, de alguma forma, o edifício guarda fragmentos da sua própria consciência, refletindo-os de volta em formas impossíveis. Você respira fundo, tentando encontrar estabilidade, mas uma parte de você sabe que o monastério nunca será apenas um espaço físico, ele agora habita também sua percepção. Você empurra a pesada porta de madeira e entra em um salão amplo, onde a luz que entra pelas janelas estreitas parece absorver qualquer ruído. É um silêncio que não é apenas ausência de som, é denso, quase físico, como se o ar tivesse se tornado uma substância sólida que pressiona suavemente seus ombros. Cada passo que você dá reverbera com uma leve vibração que parece retornar de maneira distorcida, como se o espaço estivesse respirando junto com você. Você percebe imediatamente que este silêncio não é natural. Ele pesa, envolvendo sua mente, tornando cada movimento consciente e cada pensamento estranhamente audível para você mesmo. À primeira vista, o salão parece simples. Paredes de pedra, poucas cadeiras e bancos de madeira alinhados com rigor, tapeçarias gastas pelo tempo. Mas algo na forma como o espaço ocupa sua visão faz você se sentir observado. Você tenta se convencer de que é apenas a atmosfera do monastério, a reverência típica de um lugar sagrado, mas a sensação é diferente. É opressiva, como se a própria ausência de som estivesse julgando cada gesto seu, tornando a sua presença algo pesado, quase inadequado. O ar parado parece amplificar o silêncio até um ponto quase musical, uma cadência de quietude que faz seus ouvidos latejarem com o próprio nada. Você decide caminhar pelo salão, experimentando a estranheza do ambiente. Cada passo produz um eco mínimo, que se perde rapidamente, deixando ainda mais claro que o vazio é absoluto. Até o som do seu próprio batimento cardíaco se torna uma presença inusitada e desconfortável, dominando toda a percepção. Você tenta falar baixinho, apenas um sussurro, mas a palavra morre antes de atravessar o ar, engolida pelo peso do silêncio. A experiência é quase física, suas orelhas sentem a pressão da ausência de som, seu corpo reage como se estivesse em um espaço comprimido, e sua mente se ajusta lentamente a uma hiperconsciência de si mesmo. À medida que explora o salão, nota detalhes que intensificam ainda mais a sensação de isolamento. As tapeçarias mostram cenas de santos e monges em atividades cotidianas, mas parecem estáticas, quase zombando da sua presença. O vento que entra pelas frestas das janelas não produz nenhum som, e a luz dourada que reflete em pequenos detalhes metálicos parece flutuar sozinha, sem perturbar nada. Até mesmo a poeira no ar parece suspensa, imóvel, como se estivesse congelada no tempo. Você percebe que, em meio a esse silêncio esmagador, qualquer expectativa de normalidade desaparece. Você decide sentar-se em um dos bancos de madeira, tentando absorver o ambiente. A sensação de isolamento se intensifica. Você sente como se o monastério tivesse acumulado toda a energia de 1000 anos de silêncio e agora estivesse distribuindo isso em uma pressão lenta e contínua. A experiência é perturbadora, mas também hipnotizante. Você se vê analisando cada som que não existe, cada respiração, cada movimento da luz, tentando encontrar algo familiar. Mas o salão não oferece respostas, apenas o silêncio absoluto, quase tangível, que molda sua percepção. Enquanto você permanece ali, começa a notar pequenas alterações na luz, nas sombras, na própria sensação do espaço ao seu redor. É como se o silêncio tivesse memória própria, reagindo aos seus pensamentos, amplificando cada sensação de vulnerabilidade, tornando cada instante mais intenso e prolongado. Você percebe que esse espaço não é apenas físico, ele atua diretamente sobre sua mente, explorando os limites do que você pode suportar, transformando a ausência de som em uma força psicológica quase palpável. Eventualmente, você se levanta, sabendo que terá que continuar, mas sente que algo dentro de você mudou. O impacto do silêncio não desaparece quando você sai do salão, ele se arrasta, uma sombra invisível que altera a percepção dos corredores seguintes. Você percebe que o monastério não apenas distorce o espaço, mas também manipula a própria experiência de presença, tornando cada sala, cada corredor, cada instante uma oportunidade para o isolamento e a introspecção profunda. Você respira fundo e sente a tensão se dissolver lentamente. Cada sensação desconfortável e cada dúvida perceptiva cedem lugar a uma apreciação silenciosa da experiência. O monastério, com toda a sua arquitetura psicológica e sensorial, transformou-se em uma lembrança vívida, não apenas de espaço físico, mas de como a mente humana pode ser explorada, fascinada e desafiada de maneiras sutis,
porém profundas. Agora, você pode se permitir relaxar completamente. Sinta cada músculo suavizar, cada respiração se tornar mais lenta e profunda. A jornada pelo monastério terminou, mas o efeito calmante e introspectivo permanece, permitindo que você absorva cada detalhe com serenidade, contemplando a complexidade da mente humana e da percepção. Respire fundo e sinta a tranquilidade envolver cada parte do seu corpo. Imagine que você está deitado em um espaço seguro, envolto por uma luz suave e acolhedora, onde cada sombra é apenas um detalhe inofensivo da arquitetura da vida. Permita que seu corpo se torne pesado e relaxado, sentindo cada músculo se alongar lentamente, como se estivesse se desprendendo de qualquer tensão restante. Enquanto respira, visualize o monastério se transformando em uma memória calma, onde cada corredor, cada sombra e cada detalhe fascinante são lembranças que agora você observa de fora, com serenidade. Lembre-se de que toda experiência intensa, mesmo desconcertante, pode se tornar aprendizado e introspecção, fortalecendo sua mente e aumentando sua apreciação pelo mundo ao seu redor. Imagine pequenas brisas tocando sua pele, o som suave de folhas ao vento, e a sensação de segurança de estar em um lugar protegido. Cada detalhe que antes parecia desafiar sua percepção agora se torna uma lembrança agradável, uma história que enriquece sua mente e seu entendimento do mundo. Permita que sua mente flua lentamente, deixando qualquer preocupação se dissolver. Cada pensamento que surge é apenas um visitante passageiro. Observe sem se prender. Sinta a calma se expandir pelo seu corpo, do topo da cabeça até a ponta dos pés, preenchendo cada espaço com tranquilidade e conforto. Enquanto seu corpo e mente relaxam, reflita sobre a experiência de maneira suave. O monastério desafiou sua percepção, mas você saiu fortalecido e consciente de suas próprias capacidades de atenção e curiosidade. Permita que essa sensação de segurança e introspecção permaneça com você, como um cobertor quente em uma noite fria. Agora, suavemente, feche os olhos, permita que sua respiração se torne lenta e profunda, e deixe-se levar para um descanso sereno, sabendo que está seguro e protegido. Cada sombra, cada detalhe e cada memória podem se transformar em imagens calmantes, como uma narrativa suave que embala seu pensamento até o sono. Boa noite e bons sonhos.